E nós estamos começando mais um Fala Comigo, dia especial, muitas informações, muita notícia boa. E nós estamos hoje recebendo aqui com muita alegria. Graças a Deus ele aceitou o nosso convite de trazer para nós muita informação, muita coisa bacana. Estamos falando aqui do pastor Carlos Henrique, pastor da Igreja Metodista do Porto, aqui da cidade de Muriaé. Seja bem-vindo, pastor. Sérgio, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui hoje, né? Nós tivemos a alegria de recentemente nos encontrarmos e que bom que hoje oficialmente nós estamos aqui para ter esse bate-papo, esse fala comigo e me sinto um privilegiado de estar aqui com você. E muito bom porque você tem muito conteúdo, tem muita coisa boa para passar aqui para nossa audiência, né? Mas a gente quer antes, o Cacá, se você me permite, já te chamar de Cacá, né? Pastor Cacá, que é Isso aí. carinhosamente conhecido e chamado assim. O pastor, ele é casado com Adelaine, pai de Asaf, Valentina e Caleb. Ele é teólogo, pós-graduado em aconselhamento pastoral pela Universidade Metodista de São Paulo, UMESP, e também psicanalista e terapeuta familiar. Além de apresentador do programa Antes de Tudo pela Rádio 102, que vai ao ar de 6 às 8 da manhã, todos os dias. Agora sim, pastor, seja bem-vindo. É isso aí. Muito obrigado, Sérgio. Eu, de fato, meu apelido, né, de infância é Cacá. Sou de origem de Muriaé, nasci aqui em Muriaé em 1984, no dia 10 de janeiro, e cresci nessa cidade que eu amo muito. Muito novo ainda, fui para o seminário, tive a alegria de voltar, de retornar para Muriaé, e o apelido de infância, então, permanece como Cacá, né? Sou, como você disse aí, sou pai do Asaf, da Valentina e do Caleb, 3 filhos muito queridos. Sou casado já há 17 anos com a Adelaine e tenho o privilégio, né, de estar como pastor hoje na Igreja Metodista no Porto e recentemente, né, eu digo recentemente, há uns 3 anos, a nossa igreja plantou uma igreja ali no bairro Cardoso de Melo. Quem está à frente ali é o Flávio e quero também mandar um abraço, né, a todos os membros da Igreja Metodista no Porto e também Cardoso de Melo. É isso aí. Pessoal, e o nosso tema de hoje, que nós vamos tratar aqui, né, com o pastor Cacá, é a importância da igreja como comunidade terapêutica. Pastor, eh, considerando esse tema, né, que o senhor está trazendo para nós e para quem está nos acompanhando, qual que é a importância da igreja como comunidade terapêutica? Sim, Sérgio, a gente percebe, eu fiz questão de abordar esse tema pelo fato de ser pastor, né? eh, e a gente sabe os desafios hoje do ministério pastoral. Recentemente, numa pregação, eu estava compartilhando com a igreja que existem 3 profissões que têm o menor descrédito, aliás, tem o maior descrédito da população. Político, policial e pastor. Então hoje o ministério pastoral ele infelizmente vive um descrédito e essa é uma realidade, né? Diante das pessoas, porque infelizmente o mau exemplo, né? As notícias ruins, os escândalos, né? Surgem a partir da comunidade, a partir dos noticiários mas existe como toda profissão, como todo ramo profissional, você tem um profissional bom, a pessoa que desempenha bem a sua função, como você tem também um mau profissional, né? A pessoa que utiliza daquela sua profissão, seja ela qual for, para o mal. E eu sou uma pessoa apaixonada pela igreja. Eu, eu tive o privilégio de crescer num lar cristão, fui muito bem instruído pelos meus pais, né? O seu Francisco, o seu Chiquinho e a dona Ângela. A quem eu mando meu abraço aqui ao casal, né? Sim. E eu cresci então tive esse privilégio, né, de crescer num lar cristão e ao longo da minha vida eu vi e vejo a importância da igreja como uma comunidade terapêutica, como um lugar onde as pessoas chegam machucadas, feridas, né, casamentos destruídos, pessoas viciadas
E a igreja, ela acolhe. A igreja é como se fosse uma lata de lixo do mundo, onde as pessoas não querem, é ali que a pessoa encontra uma família, encontra-se amada. E a gente percebe hoje, né? Um Hoje, acolhimento, né? o acolhimento, hoje a gente percebe que as pessoas querem um estilo de comunidade. Você vê grupos de beach tênis aumentando, você vê grupos de corrida aumentando, você vê vários grupos, né, pessoas que elas querem fazer parte de algum tipo de comunidade, a verdade é essa. Mas a igreja é a única instituição que, de fato, ela promove uma cura, um cuidado integral. Qualquer outro segmento, você vai estar ali, talvez pela sua condição financeira, pela sua performance no esporte, eh, mas a igreja, ela é um lugar onde ela tem um cuidado de maneira integral, e eu sou uma pessoa apaixonado pela igreja, pelo ministério, eh, a partir da igreja, várias ações, vários projetos acontecem. Então, assim, é importante falar sobre a igreja como esse lugar terapêutico, né? Esse lugar onde as pessoas chegam, são acolhidas, são amadas, são valorizadas. Pessoas entram ali, talvez destruídas, e na convivência, no caminhar, as pessoas encontram direção, passam por um processo de ressignificar a vida e buscam algo que lhes dê propósito. Pastor, antes da gente dar sequência ao tema propriamente dito, eu gostaria de saber também, acredito que as pessoas também vão achar interessante, a vocação pastoral. Quando que você se viu, quando que você observou desse chamado, dessa vocação? Como que foi a sua experiência com relação a isso? Bom, Sérgio, eu costumo dizer que a linguagem da fé, ela, ela entende quem tem fé. Às vezes a gente pode falar alguns assuntos aqui que a pessoa pode achar assim, isso não existe, né? Mas é uma linguagem da fé. Você está ouvindo de um pastor, sou psicanalista há 10 anos, tem uma trajetória, mas a minha experiência de conversão, ela foi muito interessante. A minha experiência de conversão, Sérgio, ela se deu aos 15 anos de idade. Aos 15 anos, eu vivenciei uma experiência que me trouxe. Foi uma festa que eu fui, e eu cheguei tarde nessa festa. Eu tinha 15 anos. O meu pai falou comigo: olha, você não vai sair no sábado. A festa foi numa sexta-feira, e no sábado eu queria sair. Meu pai falou assim: porque você chegou tarde em casa, era mais de meia-noite. Ele falou comigo assim: olha, você não vai sair. Eu, beleza, fiquei bravo, né? Um adolescente, né? Uhum. Mas obedeci, fiquei no meu quarto. E nesse período tinha acontecido um grande desastre na família, uma tragédia, que foi a morte do meu tio, o Ellerson, casado com a Andréia. Ele sofreu um acidente em 1999. E um acidente, nesse acidente morreram ele e mais duas pessoas. E nesse acidente, eh, a família estava ali vivendo um processo de luto, de sofrimento, e aí a família estava se reunindo para orar. Então, praticamente todos os dias, a família se reunia para orar. E eu, no sábado, triste porque eu queria ir para a festa, estava no quarto. Foi quando eu senti no coração de ir até a sala onde a família estava reunindo. E naquele momento, eu senti fortemente a presença de Deus. Foi algo assim marcante na minha vida. E para aqueles que talvez desconhecem, dentro do ambiente religioso, dentro dessa perspectiva da igreja, né? Existem alguns dons espirituais, existem alguns dons que a Bíblia chama sobre dons de línguas, dons de profecia, dons de revelação. E naquele momento, eu então senti fortemente Deus falando comigo, eh, e contando situações que aconteceram na noite anterior, coisas que ninguém sabia. E por que que eu digo isso? Porque eu era de um lar cristão, eu sou de um lar cristão. E naquele momento, é 4 de julho
de 1999, 8 horas da noite. Foi um momento que eu senti, que eu vi que Deus era real. Porque é desafiador, sabe, Sérgio? Um adolescente que cresce dentro de um lar cristão. Então eu tive uma experiência ali de um Deus real, de um Deus que É. estava falando Você comigo. vê a diferença, pastor, que é o seguinte: você, embora criado num lar cristão, como que a mudança da fé, ou como que você de fato passa a caminhar com Jesus é a partir de um encontro real com Ele. Exatamente. Mesmo você sendo criado num lar cristão, você tem esse momento que marcou essa mudança dentro de você, né? Exatamente. E aí, Sérgio, a partir daí eu comecei a ler a Bíblia, buscar né, a palavra de Deus. Eu tenho um livro, um caderno, que eu registrava todas as profecias, todas as palavras que Deus me entregava, né? Tudo aquilo que eu buscava de Deus. E eu registrava aquilo. E hoje, quando eu olho para esse caderno, eu fico tão feliz porque eu vejo que muitas daquelas profecias se cumpriram, né? Então, hoje, por exemplo, esse ano eu completo 19 anos de ministério pastoral, mas a vocação dentro da igreja metodista, ela se dá de duas maneiras. Primeiro, esse chamado que cada um sente, né? Esse chamado muito intenso, muito pessoal, que eu compartilhei com vocês aos 15 anos de idade. Mas existe um outro lado também da vocação do ministério pastoral, que é o reconhecimento da igreja local. Porque é a igreja local que ela credencia. A igreja local ela fala assim, não, olha, nós percebemos que o Carlos, o Carlos, né, o Kaká, ele de fato tem essa preparação. E aí quando há esses dois encontros da vocação pessoal, do chamado pessoal e do reconhecimento do carisma que vem da igreja, aí começa um processo do ministério pastoral. E esse processo na igreja metodista, ele funcionava e funciona da seguinte maneira: você tem que ter 4 anos de membro da igreja metodista. Depois você faz um período chamado POV, que é um período que chama Programa de Orientação Vocacional, para ver se você de fato passa dentro dos critérios. Você sendo aprovado, você vai para a faculdade. Foi o meu caso. Então eu fui para a faculdade, ingressei na faculdade, tive que fazer o vestibular, como né, toda faculdade, ela é um curso reconhecido pelo MEC. Fui fazer o curso 4 anos. Então ali já são 9 anos. Depois que eu me formei, que eu terminei, eu tive ainda um período de 2 anos, que é o período chamado probatório, que é um período ainda de avaliação. E aí, depois de 2 anos, eu faço então a prova da ordem. E aí, fazendo a prova da ordem, você ingressa como pastor efetivo na igreja metodista. Então, é um processo longo de preparação, é um filtro necessário para selecionar ali, para capacitar os pastores metodistas. E aí, isso é a vocação do chamado, né, do ministério pastoral. E aí tem 19 anos que eu estou nessa caminhada aí. Muito bacana. Pastor, né, voltando no nosso tema principal aqui, falando sobre a importância da igreja enquanto comunidade terapêutica. Primeiro você teve também um chamado, eh, ou essa visão, ou essa percepção da importância da igreja enquanto comunidade, com essa perspectiva de terapia ou terapeuta, ou isso foi uma consequência da sua formação? Você teve um chamado e foi estudar, ou você teve outros cursos que você fez aqui, como a psicanálise, né? E também como terapeuta familiar. Então, você percebeu que existia, que a igreja precisava fazer esse papel e você foi se preparar, ou você se preparou e, como consequência do seu estudo, você percebeu que deveria aplicar isso na igreja, ou vendo a igreja como realmente uma comunidade terapêutica? Sim. Sérgio, é interessante, né, essa abordagem, porque eu vou para o ministério, eu vou para a formação teológica muito novo. Eu cheguei na faculdade com 18 anos de idade. E, e aí eu assumi 3 igrejas com 22 anos de idade, na região do Vale do Aço. Então você imagina um jovem com 22 anos assumindo 3 igrejas.
E eu, Já casado ou solteiro? solteiro, Pensa bem, que dificuldade, né? dificuldade, né? Eu posso contar aqui, né, várias histórias engraçadas, né? Muitas vezes a pessoa ela chegava, queria conversar com o pastor, e eu ia atender a pessoa. E ela perguntava, ela falava assim: olha, o pastor tá aí? E aí eu brincava, eu chamava a pessoa, assim, ele tá lá dentro, no escritório. Aí a pessoa ia e, e eu falava assim: pode falar, eu sou o pastor. A pessoa assustava, né? Foi várias histórias interessantes. Uma delas foi até mesmo no dia da minha posse, né? Na época não tinha Instagram, não tinha Facebook, tinha o Orkut. E então, assim, o pastor que eu sucedi, ele tinha na época 58 anos. Então imagina o impacto disso na vida da igreja. Está saindo um pastor de 58, está chegando um De pastor de 22. 22 anos, né? Então o que que acontece? Eu comecei a perceber, muito novo, que somente o conteúdo teológico não era suficiente para as demandas do atendimento pastoral. Ninguém chega para você querendo saber sobre teofania, sobre o quadrilátero wesleyano, sobre eh, está aproximando aí, né, a reforma protestante, os pilares da reforma protestante. Ninguém chega para você inicialmente com essas demandas teológicas, bíblicas. Eu imagino que a demanda inicial que seja é o problema que ela está passando, a dificuldade, né? Seja físico, financeiro, emocional, enfim. Exatamente, exatamente. E por isso eu percebi a importância de buscar outras ferramentas para agregar no ministério pastoral. Então, quando eu me mudo para Belo Horizonte, eu vou ter acesso ao curso de psicanálise. Um pastor me apresentou, eu fui numa palestra, eu me apaixonei pela abordagem psicanalítica, e ali eu comecei a perceber que a terapia, que a psicologia poderia ser mais uma ferramenta como um instrumento de apoio ao ministério pastoral. E aí eu vou então ingressar aos estudos na terapia, terapeuta familiar, clínica com adolescentes, psicanálise, para ser um suporte a mais para o ministério pastoral. Você vê que as coisas estão sempre interligadas, né? Sim, Primeiro veio o chamado, veio o preparo da faculdade e as coisas foram acontecendo. Depois você observou que precisava de novas ferramentas para complementar a dor que chegava, né? Igual você falou, ninguém chegava para saber nada da igreja propriamente dito, porque a pessoa chega com a sua dor, com o seu momento ali e tal, sim, tirando aqueles que procuram Deus por amor, a maioria pela dor, né? Então, precisava de ter, além de uma palavra de conforto, de consolo, se é que eu entendi a sua palavra, o pastor, é, ir um pouco além disso, né? De ter estudo realmente, ter uma formação profissional para que fique além da palavra, porque às vezes a pessoa chega com uma dor, você, enquanto pastor, dá uma palavra de conforto, de consolo, faz uma oração, mas se você se propôs a mais do que isso, né? exatamente. Porque aí você, na abordagem do aconselhamento pastoral, você começa a discernir o que que é um transtorno, o que que é uma psicose, o que que é de fato, uma guerra espiritual, o que que é espiritual, Uhum. o que que é uma preguiça. Você começa a discernir dentro daquela abordagem e, e a teologia, ela não só te proporciona isso, né? Eu costumo dizer, Sérgio, que a Bíblia, ela é terapêutica. A leitura da Bíblia é terapêutica, mas ela não é terapia. Eu não posso fazer da leitura bíblica ou da pregação uma terapia. Eu preciso saber que há situações que são clínicas, né? Eu tenho que encaminhar a pessoa para um clínico, eu tenho que observar, eu tenho que ajudar essa pessoa. eh, e, e às vezes a pessoa ela se sente culpada porque ela não consegue uma mudança que tanto ela sonha. E aí, de repente, o que está faltando é uma medicação, o que está faltando é um psicólogo, é uma terapia ocupacional. Então, a gente percebe que o pastor hoje, ele precisa, né, de se capacitar mais para as demandas atuais. É. Pastor, mudando um pouco de assunto,
é muito comum as igrejas terem o seu papel social também, né? Então, no seu caso, como que aconteceu esse momento? Foi uma coisa decorrente, normal, natural? Ou você se atentou, ou a própria igreja já tem essa característica do trabalho social e você se enganjou nisso aí, na realização dos projetos sociais que são realizados pela igreja local? Sim. Sérgio, eu tenho alegria, né, de dizer que a Igreja Metodista no Porto, ela tem sido uma, re- uma, uma relevância, ela tem uma relevância muito grande aqui em Muriaé, porque o que que acontece, Sérgio? A Igreja Metodista, ela tem um legado, ela tem uma herança histórica. E nós entendemos que o Evangelho, ele tem que ser integral. O que quer dizer isso? É pensando no corpo, na alma, no físico, e ela tem que alcançar as dimensões da vida. Então, eh, a igreja, ela tem esse poder. Aquilo que uma pessoa consegue fazer sozinho, eu e você, nós temos capacidade de contribuir sozinho por alguma ação. Agora, quando uma igreja ela se reúne, ela consegue potencializar aquelas ações. Então, foi aí que nós criamos o projeto chamado UP, que é a unidade que potencializa. Qual que é a ideia? Quando nós nos unimos, nos reunimos, nós conseguimos potencializar as ações. E nós estamos ali no bairro do Porto, que é um bairro que tem uma região periférica, pessoas próximas ali. E nós, então, como igreja, nos reunimos e pensamos quais as ações nós podemos promover como igreja. Então, nós temos aqui, eu poderia contar vários exemplos, vou destacar aqui alguns deles, né? O primeiro foi um projeto que nós criamos de alfabetização de adultos. Então, é algo que nos inspira muito. Nós temos uma história de um jovem que não sabia escrever o nome e ele aprendeu escrever o nome, aprendeu, se alfabetizou ali, tirou a sua carteira de motorista, de identidade e hoje está trabalhando. E uma outra pessoa também que terminou os estudos, não era alfabetizado, se alfabetizou, fez os cursos, tirou o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro, né, o ensino médio, o ensino fundamental, e hoje está fazendo um curso de evangelista, tudo a partir da igreja, né? Então isso nos inspira muito. Nós começamos ali na igreja também uma escola de música, então nós temos ali diversos alunos, talvez, acredito aí que cerca de 70 alunos, escola de teclado, violão, contrabaixo, bateria. Nós temos também uma escola de artes, uma escola de desenho. Essa escola hoje tem mais de 100 alunos, só essa escola, em algumas turmas. Temos também a escola de inglês, que acontece ali no espaço, além de algumas outras ações que acontecem, como distribuição de cesta básica. Nós atendemos algumas famílias, acompanhamos algumas famílias. Então, a igreja, ela é esse espaço terapêutico, É. que nós contribuímos com o espiritual, mas também com o social. As pessoas que estão à frente desses trabalhos que você citou aí, dessas oficinas, são pessoas voluntárias, são pessoas contratadas? São pessoas remuneradas. Sim. Elas São recebem, são profissionais, né? profissionais, né? Sim. É o Paolo Vardiero, o Último, o Caio, a Jéssica, são pessoas ali que atuam ali à frente desses projetos. Ok. Tem algum outro projeto que você gostaria de citar, pastor? Olha, Sérgio, o projeto mais recente que nós temos, né, que surgiu também a partir da igreja, foi o programa da rádio, que foi o programa chamado Antes de Tudo, que eu também tenho a alegria de poder conduzir esse programa. Ele aconteceu a partir da igreja também, né? Por quê? Porque todos os dias nós temos um guia devocional, nós escrevemos devocionais e o objetivo dessas devocionais é para edificar, abençoar a vida das pessoas. E eu pensando no nome que poderia dar nessas devocionais, eu pensei no nome Antes de Tudo, porque está relacionado a um versículo na Bíblia
que é uma recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo: olha, antes de tudo, recomendo que façam orações aos reis. Ou seja, antes de qualquer coisa, é um princípio a gente buscar de Deus a direção. E aí eu coloquei o nome antes de tudo. E de repente, depois de um período, surgiu uma oportunidade para estar no rádio, no horário das 6 às 8 horas da manhã. E aí eu pensei assim, olha, 6 às 8 horas da manhã é antes de qualquer coisa, né? E aí veio aí a ideia de colocar o nome no programa antes de tudo. E é muito interessante, Sérgio, que o programa o programa no rádio, a gente faz dele também um cunho social, porque ali a gente consegue abençoar muitas pessoas, né? Talvez pessoas que nunca foram num cinema, pessoas que nunca foram num circo, por exemplo, pessoas que nunca, crianças que nunca foram nos parques, quando chega um parque, né? Parques em período de exposição, Uhum. e através dos ingressos, da permuta, a gente consegue abençoar, fazer esse trabalho social também. É, mais uma vez aqui, pastor, mudando de assunto, falando agora dos livros, né? É, Quando a infância dói. Queria que você falasse para a gente um pouco como que foi a sua participação nesse livro, né? Que foi muitas pessoas participaram, né? Você inclusive. E a gente já ouviu o relato de algumas pessoas que participaram e a gente gostaria de ouvir aqui a sua participação também nesse livro fantástico aí. Claro. Eu tive a alegria de ser coautor, né, desse projeto lindo que a Carla teve, essa iniciativa muito, muito especial. Quero dar aqui os parabéns à Carla Filó, que ela foi idealizadora desse projeto. Quando a Infância Dói tem o volume 1 e o volume 2, ambos se tornaram best-seller, né? Recebeu o título aí. E a minha abordagem foi uma abordagem na espiritualidade. O livro ele tem alguns eixos e a minha parte eu escrevi um capítulo chamado Além da cicatriz umbilical. Todos nós, Sérgio, temos umbigo. E a marca do umbigo é a marca que cada um de nós aqui teve pai e mãe. Então, o umbigo é uma cicatriz que, né, quando a criança nasce, sabe que teve ali pai e mãe. No entanto, as marcas que um pai e uma mãe deixam nos filhos devem ir além da cicatriz umbilical. E aí eu utilizo um texto bíblico que está em João capítulo 6, quando aquele menino ele pega os seus 5 pães e 2 peixes e ele oferece a Jesus. E aquela atitude de oferecer diante de uma multidão que havia ali, revela que os pais daquela criança, ou os responsáveis, eu estou dizendo aqui, talvez aquela criança não teve pai e mãe, mas foi educado pela avó, pela tia, mas os responsáveis deixaram naquela criança marcas preciosas, como a marca da espiritualidade. Imagina, Jesus estava na praia, os responsáveis pelaquela criança levaram aquela criança para ouvir Jesus. Marca no cuidado físico, prepararam uma comida, prepararam 5 pães e 2 peixes, para que aquela criança, na hora que ela tivesse fome, ela não ia chorar, não ia ficar com pirraça. Então os pais foram zelosos daquela criança. Eu faço abordagem nesse sentido. E uma marca é a marca da solidariedade. Porque quando precisou de alguma coisa, de alguém, a única criança, a única pessoa que levou aqueles 5 pães e 2 peixes foi aquela criança. Então, dentro do meu capítulo, eu abordo exatamente as marcas que vão além da cicatriz umbilical, como a marca da espiritualidade, a marca de uma boa, de um cuidado físico e a marca da partilha, porque aquela criança foi a única que foi capaz de Sim. desprender daquilo que ela tinha. E além desse livro, né, eu sou autor de mais 3 livros. Eu tive a alegria de escrever um livro chamado Buscando do Céu, Jornada Feliz na Terra. Esse livro eu publiquei ele em 2016. Os exemplares já se esgotaram.
E há algum tempo, há uns 2 anos, eu tive a alegria de publicar esses 2 novos exemplares que eu trouxe aqui e eu quero presentear a você. Opa, Eh, obrigado. esse, né, Sólidos numa Geração Líquida, esse aqui, Sérgio, esse aqui é, esse livro aí, ele foi muito precioso, porque foi uma série de pregações que eu fiz sobre o Sermão do Monte. Então eu preguei durante 1 ano o Sermão do Monte. E esse livro aí marcou a minha vida porque o Sermão do Monte tem um ativista indiano chamado Mahatma Gandhi que ele fala o seguinte. Olha que eu cito essa frase que eu acho interessante porque ele diz assim, olha, se todos os escritos sagrados, se tudo fosse perdido, se todos os escritos sagrados fossem perdidos e só se preservasse o Sermão do Monte que Jesus pregou, ele diz que nada estaria perdido. De fato, o Sermão do Monte ele tem lições preciosas e eu abordo de maneira sintética, resumida, numa linguagem fácil, os princípios do Sermão do Monte. E outro livro que está na terceira edição, que também é uma paixão, é esse livro aqui, Histórias que Iluminam a Mente, Aquecem o Coração e Transformam Vidas. Eu já estudo as parábolas de Jesus, tem 15 anos que eu Deixa eu estudo mostrar para o pessoal aqui. as parábolas de Jesus. Esse livro aí está na sua terceira edição e é o volume 1. Eu espero ter ainda mais 2 volumes, né? Só que as parábolas também são fascinantes, né? Como que Jesus conseguiu condensar verdades, valores eternos em parábolas, né? É muito rico. Eu costumo dizer, Sérgio, e eu vou, né? Você vai ter a alegria de poder ler. Com certeza. Eu tenho a alegria de compartilhar uma parábola aqui, porque muitos conhecem a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo. Tem muitas parábolas, só que tem uma parábola aqui muito especial que vale a pena. Eu costumo dizer o seguinte, que às vezes eu vou dar uma palestra, eu vou falar sobre o livro, e eu até faço uma brincadeira, eu falo assim, ó, se você souber onde que está essa parábola, a pessoa ganha um livro de presente, porque é uma parábola que ela não está de maneira explícita, Uhum. ela está de maneira implícita, que é a parábola do caniço e do carvalho. É uma parábola fascinante que ela está, e eu trago essa parábola nesse livro, né? Eu, eu mostro o contexto bíblico e as aplicações. E outras parábolas interessantes, existe um texto na Bíblia, Sérgio, existe uma parábola na Bíblia que é um dos textos mais difíceis que se tem, é a parábola do mordomo infiel. Porque Jesus, olha que dificuldade, né? Jesus elogiou a atitude de uma pessoa que teve uma atitude incorreta. Então, como entender isso? Como aplicar isso? Como entender esse elogio de Jesus de alguém que fez algo que não deveria fazer? E eu trago a explicação nesse livro, né? A parábola do mordomo infiel. Muito bom, muito obrigado. Com certeza eu vou ler, mas vou pedir que você, após a gente terminar o programa, que você autografe. Vou querer autografado, claro, né? Eu não vou Com, perder essa oportunidade, né? com certeza. Pastor Cacá, Pastor Carlos Henrique, eu não sei se você vai poder falar alguma coisa para a gente, a título de spoiler, né? Sobre Festival de Música Cristã, que a gente já escutou alguma coisa por aí. Não sei se está no momento certo. Se não tiver, você pode continuar com as suas reservas aí, mas pelo menos um spoiler, alguma coisa, eu imagino que você possa adiantar Com para a gente. certeza, com o maior prazer, com maior alegria, né? É, o programa Antes de Tudo, nós começamos e algumas pessoas começaram a me pedir algumas músicas, né? E daí veio a ideia de pensar no festival de música cristão. E aí, Sérgio, eu saí dali, né, do estúdio, pensando, gente, por que não realizar um festival de música?
E aí, Sérgio, nós pensamos, né? Eu costumo dizer que quando Deus quer te abençoar, Ele não te dá uma estrutura, Ele te dá uma ideia. E a partir daquela ideia, as coisas vão vindo, a gente vai percebendo a concretização disso. E aí, eu fiz uma enquete no rádio. Essa enquete onde eram os festivais de música aqui em Muriaé, porque aqui em Muriaé, você que está nos ouvindo, o Sérgio pode até falar melhor sobre isso, né, Sérgio? Havia na década de 70 aí, festivais. Grandes nomes da música saíram daqui, né? Sandra de Sá, Joana, Fafi, Siqueira, grandes nomes que participaram na época dos festivais aqui, né? Não, não eram festivais, não eram músicas, né, cristãs, nem Era gospel, MPB, era né? MPB, sim, mas grandes nomes da música saíram daqui. E eu fiz essa enquete no rádio. Essa enquete ficou aí 4 dias. E, para minha surpresa, quem participou e quem acertou tudo foi o Dr. Marcos Guarino. E aí o Dr. Marcos Guarino me chamou para conversar. A partir daí surgiu uma ideia de fazer o festival de música. Só que o programa, o meu programa, antes de tudo, ele não é um programa registrado, assim, eu não tenho um instituto. Tá começando agora. E foi nesse processo que Deus enviou. E eu quero mandar um abraço a ele, quero dizer, né, da minha satisfação de conhecê-lo, o Bruno Scala. O Bruno Scala, então, abraçou essa ideia, culminou de que está fazendo aí um ano do Instituto Carlos Scala. Ele abraçou essa ideia e a gente está, então, desenhando esse festival de música pelo Instituto Carlos Scala. Hoje o Instituto Carlos Scala é o grande idealizador, né? Eu dei ali o pontapé inicial, mas quem tá levando à frente isso é o Instituto Carlos Scala. Então quero agradecer ao Bruno pela confiança. E de fato, assim, foi confiança mesmo no projeto, abraçou, acreditou. E a gente está na expectativa aí de oficialmente nós lançarmos, né, esse anúncio, né? E eu tenho certeza que vai ser um marco na cidade, vai ser algo muito Muito especial. bom, né? Vai ser um festival de música cristã autoral. Então, católicos, cristãos, aqueles que quiserem, né, participar, serão muito bem-vindos aí. Aí, Lucas, aí, ó, fica a dica aí, viu, para sua participação aí, a sua turma, todo mundo, o Pedrão lá da música, né? Já vão fazer a inscrição aí assim que abrir, viu? É isso aí. Vai ser nós estamos imaginando, né? O planejamento é que aconteça no Teatro Belmira Braga, Teatro Belmira. Não sei se é agora, não sei se é Belmira Braga, não sei, é isso mesmo? É o Teatro É Belmira. Teatro Belmira, né? Não sei se é Braga, acho que foi por minha conta aqui. É o Teatro Belmira e no dia 27 de dezembro. Olha que bacana, já tem data, Já tem data. 27 de dezembro. Se tudo Vai caminhar. ser uma única apresentação? Como que vai funcionar, Sérgio? Nós vamos abrir para 50 inscritos. Sim. 50 inscritos. Esses 50 inscritos vai ter um prazo para a pessoa fazer a sua inscrição gratuitamente, mas ela tem alguns critérios. Ela tem que ser a música autoral, a pessoa vai ter que enviar o MP3, né, o áudio dela, da música, né, dela cantando. Mesmo que seja em capela, né, sem instrumento algum, Sim, né? a questão é o seguinte: se a pessoa enviar a sua capela, sua música, no dia da apresentação vai ser sua capela. Se ela enviar Ah, tá. voz e violão, no dia, o que nós É porque o pensamos? festival vai dar algum suporte de músicos para acompanhar e fazer o Vai, ensaio, vai sim. né? Nós contratamos uma equipe de excelentes músicos, né? Excelentes músicos, para que possamos otimizar o tempo, ganhar o tempo. Nós não vamos trocar de baterista, Sim, tem que ter tecladista, a banda base, né? vai ser a banda base. Então as pessoas enviarão um MP3, a banda vai ter que tirar a música, E né? isso a partir daquela música que ele mandou, que já tem inclusive o tom que a pessoa vai cantar, Exatamente, a né? pessoa vai ter que enviar a letra, né, com a cifra, a banda vai tirar, e aí nós temos ali 4 jurados que já são selecionados, e Uhum. esses jurados eles irão selecionar 12 finalistas.
Então, daqueles 50, Sim, quando você fala em 12 finalistas, nós estamos falando que esses 12 vão fazer uma única apresentação, é isso? exatamente, correto. Ok. Então, os finalistas, eles, no dia 27, não serão 50 que irão apresentar. Serão apenas os 12, e os 12 apresentarão no dia 27 a sua música ao vivo, né? Tá, e desses 12 no dia, nós teremos alguns classificados. Como que vai ser o E critério? aí, De 12, eu imagino que seja algo mais ou menos assim. De 12, tem aí terá o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Sim, dos 12 já serão julgados direto a classificatória de primeiro, segundo e terceiro. Não temos Exatamente. uma fase eliminatória para julgar, por exemplo, 5, para dar Não, primeiro, segundo e terceiro lugares. não. Não. Dos 12 já serão direto classificados entre primeiro, segundo e terceiro lugares. No dia 27. Então, no dia Sim. 27, os jurados ali no final vão revelar quem ficará em primeiro, segundo e terceiro lugar. A E, entrada será franca? então, Sérgio, o que acontece? Qual foi a nossa Porque o teatro, ele é um teatro excelente, muito e tal, mas é um teatro que, pequeno? para uma chamada assim, né, sem um ingresso em alguma coisa, ele Sim, acaba sendo pequeno, porque eu sim. tenho certeza que todo mundo vai querer estar lá, com certeza. Mas o que acontece, Sérgio? Nós pensamos nisso. Aí nós pensamos de que o teatro ele cabe 170 pessoas. 50 lugares vai ser para a equipe de produção, apoio, camarim, enfim. Os outros 120 serão divididos para os finalistas. Então, cada finalista terá direito de levar 10 pessoas. Só que nós faremos uma transmissão online, nós faremos uma Uhum. transmissão ao vivo do evento. Sim. Então, nós esperamos que a maioria dessas pessoas estejam conectadas ao vivo, participando ali Muito bom, muito bom. desse festival. E eu espero fazer parte da equipe, viu? Não, com Estou me certeza. oferecendo aqui, né? Com certeza. Eu estou me lembrando aqui que nós fizemos também, alguns anos atrás, um show de talentos Atenta Leo. Não era de música autoral, não, era só para julgamento de voz. Nós fizemos em 3 etapas gravados lá na FOR. E nós tínhamos ali também, foram 123 inscritos para 10 selecionados. E gravamos em 3 datas diferentes, né? 3 semanas consecutivas. E no final nós tínhamos ali o julgamento do júri técnico, o júri artístico e também a participação do voto pela internet. Mas isso 10 anos atrás, o voto da internet demorava a chegar, né? Era tudo muito lento. Mas mesmo assim nós tivemos mais de 70 mil visualizações, isso quase 10 anos atrás. Então hoje, com a velocidade da comunicação, você pode ter certeza que esse evento aí, além do físico, ele vai bombar aí na transmissão e você vai ter um número bem surpreendente aí com relação a essa transmissão. E a música, ela conecta, né? A música, ela envolve pessoas. A música une pessoas e sentimentos e emoções, principalmente com esse teor aí de ser cristão, né? Sim. E é por isso que nós abrimos, né? Nós queremos convidar os católicos, cristãos, né? Para participarem conosco desse marco e agradecer mais uma vez o Instituto Carlos Scala. E quem sabe, oficializando de fato esse evento, né? A gente vem aqui com o Bruno também, para a gente poder ter esse bate-papo. Bruno já está convidado. O Bruno é um querido nosso já de muito tempo aí. E esse projeto aí, né? Carlos Scala é um projeto também de muitos anos já aí que sempre ganhou a devida atenção, né? E foi transformado aí nesse memorial e acervo, né? Que ele sempre colecionou, sempre foi uma pessoa que cuidou muito bem dessa parte da música, né? O Carlos Scala. Então a gente fica muito feliz de ver que continuam existindo e acontecendo muitos frutos e grandes frutos, né? Desde o Carlos Scala. Muito É isso bacana. aí. E o Bruno também, o filho dele, é uma pessoa excepcional. Bruno, já está convidado para estar aqui para bater um papo com a gente, tá bom? É isso aí. E a gente está muito feliz, né, com essa expectativa de encerrar o ano com esse festival, porque vai ser no último sábado, né, de É, 2000. dia 27 a 3 dias, 4 dias do final do ano, né? Exatamente. Então a gente está com uma expectativa muito grande aí, uma alegria, é, né, com o apoio do Dr. Marcos, da Fundarte, da Prefeitura.
eu acredito que vai ser uma noite Todos memorial. todos os nomes que você citou aí, a contada do prefeito doutor Marcos Afundarte, o Bruno Scala, são pessoas que têm a sensibilidade muito apurada para apoiar um projeto desse, Sim, né? Com sim, certeza. com certeza. Amigo, nós estamos chegando aqui ao final, então, do nosso programa e eu gostaria de deixar para você aí alguns minutos para você fazer a sua consideração final e também deixar um contato, uma forma, talvez um Instagram, não sei, de onde as pessoas podem conhecer mais do trabalho da Igreja Metodista do Porto, né? Conhecer um pouco mais do trabalho também do pastor, além de se tornarem ouvintes agora, né? Da Rádio 102, de 6 a 8 da manhã, com o pastor Carlos Henrique ali no programa que é Antes de Tudo. É isso aí. Sérgio, eu quero agradecer a você pelo convite. Quero, né, dar os parabéns a você, toda a equipe, ao Lucas, né? Lucas está ali Ao com a Lucas que gente, está firme e ali. forte. Dar os parabéns Temos pela. também, temos também o Igor, que está em Juiz de Fora, nos conduzindo ali nessa gravação. Olha só, o Igor também. Dar os parabéns pela excelência desse estúdio, né? É, tudo muito bem organizado e estou muito feliz, muito acolhido aqui. Você que está nos acompanhando, é, o perfil da igreja, a Igreja Metodista no Porto. É, também temos a Igreja Metodista no Cardoso de Melo. E ali no perfil da igreja você vai ter vários links ali para os projetos sociais, os cultos, horários de cultos. E o perfil do programa, antes de tudo, é @antesdetudo.muriaé. Todos os dias, segunda a sábado, das 6 às 8 horas da manhã, estamos ali ao vivo, levando uma palavra de fé, esperança, também alguns quadros, né, de entrevistas, e será muito bem-vindo ter vocês conosco. Ok, pastor, muito obrigado. E aqui eu quero deixar também o meu convite a você que está nos ouvindo, que se inscreva no nosso canal TV Zona da Mata no YouTube e também nos siga nas redes sociais no Instagram, TV Zona da Mata. Grande abraço, obrigado aí pela companhia de vocês até agora. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Até o nosso próximo encontro no Fala Comigo.